Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Língua Portuguesa e Literatura, e o assunto de hoje é o pré-modernismo. Vamos abordar algumas características do pré-modernismo e alguns de seus principais autores. Sejam todos bem-vindos. O pré-modernismo foi um período de intensa movimentação literária, que marcou a transição entre o simbolismo, o realismo e o naturalismo para o modernismo. Caracterizou-se pelas produções literárias a partir do início do século até a Semana de Arte Moderna ocorrida em 1922. As principais características do pré-modernismo são ruptura com o academicismo, ruptura com a linguagem parnasiana, linguagem coloquial e simples, exposição da realidade social brasileira, regionalismo e nacionalismo, marginalidade das personagens, o sertanejo, o caipira, o mulato e temas históricos, políticos, econômicos e sociais. É nesta época que há uma transição da literatura urbana para a literatura regional. Começam a aparecer relatos de acontecimentos no Rio Grande do Sul, de acontecimentos na Bahia, de acontecimentos no Sertão e até na Amazônia. Augusto dos Anjos é o poeta mais famoso e conhecido deste período. Ele é conhecido por seus poemas terem um caráter crítico, focando-se nas críticas egocentristas que emergiam em sua época. O segundo autor abordado é Euclides da Cunha, que nasceu no Cantagalo em 20 de janeiro de 1866 e faleceu no Rio de Janeiro em 15 de agosto de 1909. Ele abordava a terra, o homem e a luta. Neste contexto, ele apresentava as características geológicas, botânicas, zoológicas e hidrográficas da região onde ele estava pesquisando. Também apresentava os costumes e a religiosidade sertaneja. Ele narra, por exemplo, as 4 expedições que foram enviadas até o arraial liderado por Antônio Conselheiro na conhecida Guerra de Canudos. Além disso, por ser engenheiro e ter participado da demarcação do território brasileiro na fronteira da Amazônia, ele faz também um relato sobre os brasileiros que viviam na Amazônia, principalmente as relações entre os seringueiros e os seringalhistas. O próximo autor, Monteiro Lobato, nasceu com o nome de José Renato Monteiro Lobato e depois fez a mudança de nome para José Bento Monteiro Lobato, por um motivo simples. O pai dele havia deixado de herança uma bengala com as iniciais, e ele mudou seu nome para que pudesse utilizar a mesma bengala de seu pai. Ele nasceu em Taubaté, São Paulo, no dia 18 de abril de 1882 e faleceu em São Paulo também em 5 de julho de 1948. Ele situa-se entre os autores regionalistas do pré-modernismo e destaca-se nos gêneros de conto e de fábula. Monteiro Lobato é famoso pelas suas obras infantis. No entanto, também é criticado por conta da abordagem que ele faz de certas personagens, como a tia Anastácia e o Saci Pererê, que são apresentados a partir de um prisma preconceituoso. Para saber mais sobre esse tema, pesquise Monteiro Lobato e as críticas em relação aos personagens negros em suas histórias. O próximo autor é Lima Barreto, Afonso Henriques de Lima Barreto. Nasceu no Rio de Janeiro em 13 de maio de 1981 e faleceu no Rio de Janeiro em 1º de novembro de 1922. As obras de Lima Barreto apresentam a linguagem coloquial e fluida. Uma das características é o teor satírico e humorístico
apresentado em seus escritos. Lima Barreto é um autor negro que teve a oportunidade de estudar numa época em que os negros não tinham oportunidade sequer de ir à escola. José Pereira da Graça Aranha é um autor famoso por sua visão filosófica. Ele nasceu em São Luís do Maranhão em 21 de junho de 1868 e faleceu no Rio de Janeiro em 26 de janeiro de 1931. A Graça Aranha apresentou uma visão filosófica e artística assimilada de fontes muito diferentes e às vezes contraditórias. Graça Aranha é um autor típico do pré-modernismo. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, entre em contato que nós teremos prazer em esclarecer.